missionária cristã Vitória Silva Paiva e estamos em mais um Estudando a Palavra. Vamos usar ainda a Bíblia Sagrada NVT, nova versão traduzida, para conduzir, transformadora, para conduzir o estudo desta palavra intitulada A Verdadeira Adoração. É o estudo desta tarde. E eu já começo com duas perguntas básicas. A primeira: será que eu só adoro a Deus quando estou na igreja? Segunda pergunta, para pensarmos: adorar é entoar louvores? São perguntas para pensarmos e darmos início ao estudo bíblico desta tarde, que quero começar com vocês lendo a leitura bíblica lá em João, no Evangelho de João, capítulo 4, do 19 ao 24. João 4, do 19 ao 24, está registrado na palavra do Senhor. Leia comigo nesta tarde, procure sua Bíblia, manuseie sua Bíblia para você ficar bem expert nas sagradas letras, amém? Vamos lá. Só rapidamente contextualizando aqui. Nesta história, Jesus encontra uma mulher samaritana junto a um poço. Jesus andava com seus discípulos, decidem passar por Samaria, porque Jesus tinha o propósito de alcançar aquela vida. Seus discípulos saem para comprar mantimentos e ele fica ali junto ao poço, onde uma mulher samaritana vem pegar água. E aí trava-se um diálogo entre ela e Jesus, e essa parte que nós vamos ler faz parte deste diálogo. Vamos lá, está escrito lá no 19: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste momento, neste monte, ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito. E é importante e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Havia essa disputa entre os judeus e os samaritanos. Os judeus diziam que o lugar da adoração era Jerusalém e os samaritanos no Monte Gerizim. E Jesus veio dizer àquela mulher que Deus, ele quer adoradores espirituais e verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade, independente do lugar. Então, aí já respondemos a primeira pergunta. Não é só na igreja. Vamos continuar. Adorar significa prestar culto. O que é prestar culto? Quando eu louvo ao meu Deus, eu estou adorando, estou cultuando ao meu Deus. Quando eu oro, faço petições, pedidos ao meu Deus, eu estou adorando, é uma forma de adorar a oração. Quando eu exalto ao meu Deus, quando eu agradeço, presto agradecimentos ao Senhor, eu estou adorando. Então, adorar é tudo isso. Adorar significa prestar culto e nós reconhecemos que o Senhor é nosso Deus. Portanto, tudo o que fizermos com a intenção e em atitude de cultuar a Deus, nós estamos fazendo adoração. Seja a pregação do Evangelho, seja o louvor, seja o testemunho, enfim, tudo. Tudo o que fizermos em nossas vidas deve ter como principal propósito a adoração a Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Está escrito na palavra do Senhor. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios.
nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Então, quando isso está escrito, que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, nós entendemos que essa glória é a exaltação do Senhor. É a majestade de Deus que nós estamos glorificando a Ele, a sua majestade. Devemos entender que as primeiras perguntas a serem respondidas por um verdadeiro adorador é: o que eu faço? Está glorificando ao meu Deus? O que farei? O que eu planejo fazer? Ainda não fiz, mas planejo fazer. Vai exaltar ao meu Senhor? Na leitura feita, nós percebemos que Jesus citou duas características de um verdadeiro adorador. Lá em João 4:24, recapitulando, está escrito: pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espirituais e verdadeiros devem ser os adoradores do Senhor. Em espírito significa que o verdadeiro culto a Deus exige mais do que somente o exterior. Gestos exteriores, demonstrações exteriores, exige muito mais do que a aparência. É um oferecimento de nós mesmos a Deus. Lá em Romanos 12:1 está registrado. Romanos, vamos lá, abrindo sua Bíblia, está tudo aqui anotado no estudo, mas eu gosto de manusear a palavra para que a gente aproveite mais e mais e mais. Romanos 12:1 está escrito para nós: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo o que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu acabei lendo 1 e o 2 porque um complementa o outro. Então, Deus é um Deus tão maravilhoso que mesmo que a gente o adore, que a gente se entregue para Ele, Ele ainda faz com que as coisas fiquem melhores ainda para nós. É o que nós vimos aqui no versículo 2, que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós nos entregamos completamente a esse Deus. Entregamos a Ele o nosso corpo como um sacrifício vivo e santo. No versículo 11, está acrescentado também, aqui no mesmo livro de Romanos 12, no versículo 11, está acrescentado: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Pois Deus não é como o homem que limita-se à aparência, mas enxerga o nosso interior. Em verdade, não é? Isso aí a gente viu que Deus, ele prescruta o nosso espírito, então ele aí enxerga o nosso interior, vê além das aparências, vê além do que o homem vê. E tem várias histórias na Bíblia em que as próprias pessoas que Deus convocou-as para uma grande obra, como Moisés, como Gideão, elas olhavam para si mesmas e se achavam indignas, se achavam fracas para o que Deus queria, mas Deus ele olhava o interior, o íntimo do ser das pessoas e via naquelas pessoas capacidade, a capacidade que ele nos dá, porque a nossa capacidade ela vem de Deus. E a segunda característica, adoradores verdadeiros. Quando Jesus diz para aquela mulher e para nós que devemos adorar a Deus em verdade, ele quer nos dizer que devemos adorar o Deus verdadeiro com sinceridade de coração, glorificando o nome dele e visando a exaltação dele. Em 2 Coríntios, capítulo 10, 17, nós temos 2 Coríntios 10, 17. Vamos ver aí sua Bíblia comigo. Está registrado, né? Como dizem as Escrituras. Quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Você tem algo de que se orgulhar? Orgulhe-se em Deus. Tenha sinceridade de coração de perceber que sem Ele
nada podemos fazer. Pergunte-se, examine-se a si mesmo. Tenho sido uma verdadeira adoradora, um verdadeiro adorador? Tenho adorado ao Senhor em espírito e em verdade ou somente na aparência? Vejamos algumas atitudes de um verdadeiro adorador. Vamos lá? A primeira atitude, agora para a gente ganhar tempo, eu vou me dedicar aqui aos papéis. Todos os versículos são retirados dessa Bíblia, dessa tradução aqui, certo? Nova versão transformadora. Aproximação de Deus é a primeira atitude de um verdadeiro adorador. Então Moisés disse a Arão: Foi isto que o Senhor declarou: Mostrarei a minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Isso está registrado lá no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 3, a parte B. Quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos mostra a sua santidade. Ele se agrada das pessoas que se aproximam dele, das pessoas que querem algo com ele. A glória do Senhor também é mostrada ao povo dele. Vamos outro versículo para nos falar mais dessa aproximação com Deus. Hebreus 10, 22, está registrado. Entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Entremos a Deus com o nosso coração sincero, porque nada podemos esconder dele. Nada. Você pode esconder de mim, eu posso esconder de você, mas de Deus, jamais. Então, entra com sinceridade na presença de Deus. Entra com pureza. Se pecou, se arrepende do teu pecado, confessa teu pecado, deixa e entra puro diante de Deus. Segunda característica que tem a ver com isso que acabamos de falar é a santidade. A santidade é outra característica do verdadeiro adorador. E santidade, gente, significa separação para Deus. É quando eu me separo, eu me consagro, eu me oferto, como nós já lemos aqui, lá em Romanos, já lemos aqui em 1 Coríntios, que nós entregamos o nosso corpo a Deus, quer comamos, quer bebamos, façamos para glorificar a esse Deus. Então isso é santidade. A santidade, ela não acontece depois que você morre, ela acontece você vivo agora. É uma atitude. Eu quero ser santo, eu quero ser separado, eu quero que Deus me use, eu quero que Deus faça algo na minha vida. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, é o hábito já pegar a Bíblia, mas está registrado aqui, eu vou ler com vocês. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. Como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Então agora nós devemos ser santos, como o Senhor que nos chamou é santo. Buscar sempre acertar, sempre melhorar. Eu tenho que ser hoje melhor do que fui ontem. Amanhã eu tenho que tentar ser melhor do que hoje, até eu chegar à plenitude daquilo que Deus tem para mim. Tá certo? Isso é santidade, é a separação do pecado. Em várias passagens bíblicas nós vemos que Deus, aquelas pessoas que se arrependeram dos pecados, o Senhor sempre dizia, vá e não peques mais, como aquela mulher que foi pega em ato de adultério e todos queriam apedrejá-la. E Jesus disse que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Quando tudo concluiu, Jesus disse para aquela mulher, vá e não peques mais. Há uma passagem bíblica também em que Jesus cura um homem que estava ali com a doença opressora de tanto pecado que ele tinha. E ele diz, olha, não peques mais para que não te suceda algo pior. Então a santidade é essa separação, é a separação das coisas que antes me afastavam de Deus. Então eu me separo dessas coisas e me aproximo de Deus. Por isso que a primeira característica do verdadeiro adorador é buscar se aproximar de Deus. Aproximando-me de Deus, eu tenho perdão dos meus pecados. Aproximando-me de Deus, eu tenho santidade. Pela sua graça e misericórdia, Ele me concede que eu vá me tornando a cada dia um santo, uma santa,
para adorá-lo e servi-lo. Terceira característica é a humildade. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10, está registrado: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Certo? E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, nós já lemos 1 Pedro há pouco tempo, está escrito também: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus e no tempo certo ele os exaltará. Humilhe-se, seja uma pessoa humilde diante de Deus. Mostre a Deus os seus limites. Mostre a Deus as suas falhas. Mostre a Deus as suas incapacidades. E deixa que ele vai trabalhando isso em você. Tem uma frase que é muito usada no meio cristão que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E é verdade, o Senhor ele capacita para aquela obra. Foi assim com Gideão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi e será assim comigo e com você. Se nós crermos e nos humilharmos diante de Deus. Há pessoas que pensam que a humildade é você andar esfarrapado, é você negar as coisas que você sabe fazer, sob pretexto de soberba. Não é nada disso. A humildade é você reconhecer-se como você é. Reconhecer suas falhas, reconhecer seus defeitos, suas incapacidades, mas também reconhecer as suas qualidades e diante de Deus apresentá-las. Olha, eu sou bom nisso aqui, eu posso fazer isso aqui. Use-me. Aquilo que o Senhor quer melhorar em mim, melhore. Aquilo que o Senhor quer retirar de mim, retire. Então, humildade é isso. É você apresentar-se como você é perante o teu Deus Todo-Poderoso, que a tudo vê e tudo sabe, mas requer de nós essa atitude como um sacrifício agradável a Ele. E a quarta característica de um verdadeiro adorador é o despreendimento de si mesmo. Despreendimento de si mesmo. Olha que palavras fortes. Eu me anular para que a glória do Senhor seja vista em mim. Vamos entender isso pela Bíblia. Lá em 2 Coríntios 5,15, a gente acabou de ler 1 Coríntios e 2 Coríntios também, né? Vamos lá, 2 Coríntios 5,15. Está registrado para nós nesta tarde. Olha só que interessante. Eu vou ler a partir do 14, para ficar mais claro. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona a um impulso para você servir ao Senhor. Vejamos. Porque cremos que ele morreu por todos. E também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Olha que interessante. É como se eu morresse para a minha antiga vida. Antes de eu conhecer o Senhor Jesus, para as minhas velhas práticas, é como se eu morresse. Eu não quero mais fazer. Morreu para mim. Não quero mais as antigas práticas, não quero mais a antiga vida. E agora eu vou viver para Cristo. Eu vou viver em novidade de vida e não mais para mim mesma. Certo? Então esse é o despreendimento de si mesmos, que a Bíblia relata aqui. Lá em Gálatas 2:20 também está registrado: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mesmo eu estando ainda neste corpo, mesmo eu estando ainda nesta vida que eu digo assim, na mesma cidade, no mesmo trabalho, vivendo no mesmo ambiente onde eu estou, onde fui resgatada pelo Senhor, eu passo a viver uma nova vida, mostrando que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Dando ouvido à voz do Senhor, buscando saber e fazer. Não adianta só eu querer saber o que Deus quer comigo e não colocar em prática aquilo que Deus quer comigo. Então eu tenho que saber o que Ele quer e executar o que Ele quer. Assim eu não estarei vivendo, mas estarei deixando Cristo viver por mim.
Cristo vive em mim. Tá certo? E nós estamos chegando à conclusão desse estudo bíblico muito maravilhoso sobre adoração. Além de citar as duas características principais da adoração, que é ser adorador em espírito e em verdade, Jesus também nos disse o melhor lugar de adorar a Deus. Eita, será que é lá em Jerusalém? Será que é lá no Monte Gerizim? Será que é na igreja o melhor lugar de adorar? Bom, nesses lugares sacros, sagrados, é claro que a gente tem uma maior liberdade, a gente tem, assim, o aconchego da congregação, dos irmãos, mas veja o que Jesus disse àquela mulher. Cristo disse o que para ela? Que não é nem no monte, nem em Jerusalém, mas de acordo com as Escrituras, é aqui e agora, é onde você está. Lembrando que adorar não é só louvar, não é só fazer algo da parte de Deus, mas com o seu testemunho, com o seu modelo de vida, você está adorando e exaltando ao nome do seu Deus. Se você viver uma vida que orgulhe a seu Pai Celestial, uma vida que dê prazer a Ele, que Ele olhe para você e diga, olha, minha filha, meu filho, me exalta, me glorifica, porque vive uma vida digna, uma vida pautada pela minha palavra. Lá em Atos, capítulo 7, versículo 33, diz assim, tire as sandálias dos pés, pois você está pisando em terra santa. Então, a santidade de Deus não é um lugar específico. Se fosse, coitados de nós, brasileiros, que eu ainda não fui em Jerusalém. Pretendo ir um dia, se Deus me permitir. Mas ainda não fui. Coitados daqueles sem condições financeiras. Nunca poderiam adorar, porque dependeriam de um lugar. Mas, na realidade, o adorador, que agora é templo e morada do Espírito Santo do Senhor, o Espírito onipresente, a promessa de Cristo para nós de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que está comigo, que está com você, que adora a Deus verdadeiramente. Onde nós chegarmos é terra santa. É lugar aprazível para adorar, para exaltar, para glorificar o nome de nosso Deus. Também está escrito lá em 1 Coríntios 3, 16, 17. O que eu acabei de explicar, mas eu vou ler. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha aí, que maravilhoso. Deus não destruirá, perdão. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Olha a importância da santidade. Então, onde nós estivermos é terra santa. Porque onde nós estivermos é exatamente o lugar que Deus quer ser adorado por meio de nós, por meio de nossas atitudes, por meio do nosso comportamento, por meio do nosso falar, do nosso agir, do nosso comportamento de uma forma geral. Tá certo? E não apenas a tradicional adoração, que a gente às vezes comete até esse errinho. Eu cometia muito, né? Vamos dirigir um culto. Olha, o momento de adoração. Então, era aquele momento de louvores, aqueles louvores bem maravilhosos que nos fazem sentir com mais intensidade a presença do Deus vivo. E agora é o momento da palavra, mas o momento da palavra, de pregar a palavra, também é o momento de adorar a Deus. Estão entendendo? Então, tudo que eu faço, que glorifica, que exalta a Deus, é uma forma de adorar a Deus. E aí, a melhor hora de adorar a Deus também foi revelada por Jesus. João 4, 23, da leitura feita. Mas está chegando a hora, e agora em algumas traduções, mas na tradução que estamos usando, está registrado. Mas está chegando a hora e de fato já chegou. Já chegou a hora de adorar a Deus. Não espere mais. Não espere mais. Não espere o culto muito avivado. Tem pessoas que vão para a igreja adorar ao Senhor, sentir a presença de Deus, mas chegam lá, não deixam Deus falar com elas, Deus tratar com elas por meio dos louvores, da palavra, das saudações, até uma paz do Senhor, até um sorriso que você recebe. É algo que vai tratar com você. E aquelas pessoas se fecham ali numa concha e às vezes saem cometendo, não é uma blasfêmia, não é uma heresia, mas a insensatez de dizer assim, o culto não prestou.
Amigo, amiga, preste atenção. Quem tem que prestar somos nós. Nós é que devemos adorar ao Senhor, nos dar em adoração a Deus, nos ofertar como sacrifício vivo, para que nós possamos realmente sentir mais ainda, com mais intensidade, sua presença santa nas nossas vidas. E aí eu lhe digo, não espere. Onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, é hora de você começar a adorar este Deus em espírito e em verdade. Não só nos momentos espirituais, nos momentos de culto, nos momentos de ir à igreja, nos momentos de devocional na sua casa, mas nos momentos de mostrar ao mundo que você serve a um Deus, que você pertence a um Deus, que você é um cristão, é uma cristã, em nome de Jesus. Então, a verdadeira adoração consiste na harmonia, na comunhão do meu espírito com o Espírito Santo de Deus, que por sinal habita em mim. Então essa comunhão se torna mais fácil. E vamos lá registrar isso pela Bíblia, lá em 1 Coríntios 6. Vejam que eu trabalhei muito com 1 Coríntios, com Romanos, com João, com leituras próximas aqui no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, está registrado para nós. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Amém? Deus é espírito. Então eu uno meu espírito ao Espírito de Deus. E assim, esse espírito submisso ao Espírito maior, ao Espírito Santo do Senhor, torna-se realmente agradável ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que nos deu esse fôlego de vida, esse Espírito que habita em nós. Amém? Que Jesus nos abençoe, que possamos realmente adorar a Deus em espírito e em verdade. Que nossas vidas sejam maneiras constantes de exaltar, de glorificar a esse Deus maravilhoso, de dizer para o mundo, olha, há uma saída, há uma esperança. Eu era dessa forma, mas Deus me deu vida nova. Eu hoje adoro a Deus. Há pessoas que podem pensar assim, mas a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Aleluia. O Espírito de Deus é invencível, é infalível. Então, une o teu espírito com o Espírito de Deus. Facilmente, tu subjugarás a carne. Que a carne representa aí, nesse caso, as tentações, as fraquezas humanas. Mas quando eu uno o meu espírito ao Espírito de Deus, aí eu me torno um com Ele. E aí, amigo, amiga, aí não tem quem vá para a nossa frente, viu? Porque com Ele nós somos mais do que vencedores. Vencer já é bom, imagine ser mais do que um vencedor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e que essa palavra venha edificar a tua vida. Lembre-se, compartilhe e assista e seja abençoado. Compartilhe e abençoe outras pessoas. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperte aí nessas letrinhas vermelhas, inscreva-se e seja mais um aprendiz, mais uma aprendiz da palavra do Senhor. Nosso objetivo neste canal, principalmente, é estudar a palavra de Deus. Por isso o canal se chama Estudando a Palavra. Eu sou a missionária Vitória Silva Paiva e fico por aqui.